Boa noite. Nesse Dia Internacional da Mulher, de 8 de março de 2024, eu queria falar um pouco de um box de livros que é muito bacana e que acho que toda mulher deveria ler. O box se chama A Imagem da Mulher no Ocidente Moderno, e os livros, né, que são 3 livros que contém esse box, são Bruxas e Tupinambás Canibais, Maria Madalena, Stars de Hollywood. Então, esses são os 3 livros e eles trazem uma visão geral das mulheres no Ocidente moderno. E é muito bacana, muito interessante o olhar da Isabelle Anchieta, que é autora desse livro, socióloga, formada pela USP, uma mulher brilhante. Quem puder acompanhá-la na internet, quem puder segui-la, é uma mulher, assim, extraordinária. E por que eu quis falar desse box de livros dela, que eu ainda estou lendo, mas que é muito interessante, o que eu já peguei de informação dele, do prefácio, do livro que eu já consegui ler, e eu consegui fazer um apanhado de informações com base em alguns vídeos da Isabelle, que foram os vídeos que me levaram a comprar o combo, né? Esses 3 livros dela, que ela faz um estudo histórico da mulher do Ocidente, e esse estudo histórico que rememora a Inquisição, a ideia da mulher vinculada à bruxa, da onde surgiu essa imagem da mulher como bruxa, e também a imagem da mulher associada a santas, a Maria Madalena, a Nossa Senhora, e depois, no final, as stars, né, as grandes estrelas de Hollywood, da era de ouro de Hollywood, que estão no nosso imaginário, no imaginário coletivo, e que trazem uma representatividade na nossa vida que hoje pode, pelas próprias falas da Isabelle, está representada até nas mulheres que agora, de forma individual, querem expressar suas ideias, sua percepção do mundo, e querem, de uma forma individual, se apresentar ao mundo e agregar valor a essa existência nossa. Então, vamos lá. Primeiro, eu achei muito bacana a conexão que ela descobriu, que é das Tupinambás canibais com as bruxas da Europa, né? A Europa, quando houve o descobrimento do Novo Mundo, a América, na verdade foi feito por Colombo. Foi Colombo que descobriu as Américas, ou a América, e quem levou a fama foi o Américo Vespúcio. A brincadeira sobre essa história é que o Américo Vespúcio foi um dos grandes autores de fake news da história, né? E ele, por ter uma boa lábia, ele conseguiu chegar aonde o Colombo não chegou. Colombo morreu esquecido e Américo Vespúcio se tornou, posteriormente, deu ao nome dele as Américas, né? Por isso nós chamamos América, não por causa do Colombo, né? Que deveria ser, já que foi ele que descobriu. Mas qual era a lábia do Américo Vespúcio? O Américo Vespúcio contava as coisas. Ele veio aqui, foi ele que descobriu Noronha, por exemplo. Ele veio no Brasil, ele andou pelas Américas e contava as histórias da América com o olhar dele, europeu, e com todo o preconceito europeu, né? E aí, quando ele leva a história da antropofagia no Brasil, dos rituais antropofágicos, ele leva isso com um olhar endemonizado, né? Que a Europa católica tinha de práticas como essa. Não estou dizendo que são práticas aprovadas, né? Obviamente, mas eu estou dizendo que no contexto histórico em que os povos indígenas, os povos originais viviam, aquilo era um culto, era celebrado tanto pelos vencedores quanto pelos vencidos, né? Então, é muito difícil um povo
julgar um outro povo, julgar a cultura do outro povo. E foi isso que foi feita pela Europa com os nossos povos originários. Eles julgaram os nossos povos, julgaram os nossos ritos. Falo nossos porque, ainda que sejamos descendentes de europeus, também temos as nossas raízes nos povos originários. Mas, necessariamente, nesse caso em que a Isabelle traz a história dos Tupinambás. Os Tupinambás, eles tinham um ritual antropofágico. Tem um quadro famoso que é justamente que desenha, né, o ritual antropofágico. Essa gravura, ela foi feita, se não me engano, por Hans Totten, que viu o ritual ser realizado e desenhou sobre ele. E Américo Vespúcio pegou essa gravura, levou para a Europa, e essa imagem das mulheres tupinambás ao redor de um caldeirão foi replicada muito na Europa e casou com o imaginário europeu das bruxas, né? E aí acabou que, posteriormente, as bruxas também passaram a ser associadas ao caldeirão. Segundo a Isabelle, antes disso, as bruxas não estavam associadas ao caldeirão, passaram a estar associadas ao caldeirão logo após essas gravuras que Américo Vespúcio divulgou na Europa serem acessadas pelo povo europeu. Então, a bruxa na Europa já estava no inconsciente coletivo. Era aquela mulher que não se adequava. Geralmente mulheres solteiras ou viúvas, mulheres que lidavam com plantas medicinais, que eram muitas vezes as médicas do povo pobre, né? Que eram as curandeiras, que eram as sacerdotisas, eram as mulheres que muitas vezes também expressavam liberdades sexuais que na época a Igreja Católica fingia que não conhecia e que não aceitava, tendo em vista que a gente vê muitas práticas que a própria igreja condenava serem realizadas pelos próprios papas. Então, era uma grande hipocrisia, mas existia, né? E mulheres foram queimadas por causa disso, porque elas queriam, porque elas eram diferentes, porque elas se portavam de forma diferente, porque elas não concordavam com aquilo que a sociedade dominante dizia sobre elas. E essas mulheres que rebelavam, elas eram mortas, mas a história delas acabou que passou adiante, né? Passou para as gerações futuras. Ainda que não se saiba quantas mulheres foram mortas nas fogueiras das Inquisições, sabe-se que elas morreram e sabe-se por que elas morreram. Porque elas não se adequavam, porque elas eram contestadoras, porque elas eram revolucionárias de alguma forma, né? Elas eram subversivas. Eu fiz umas anotações, então, algumas palavras-chave que às vezes, quando a gente está falando, a gente não lembra, aí as anotações ajudam. Enfim, a sua importância incomodava. Elas incomodavam, porque elas faziam diferença na comunidade delas. Uma mulher curandeira, uma médica que era associada à bruxa, à feiticeira, essas mulheres, elas salvavam vidas, invariavelmente, de fato, porque os médicos homens, que à época só existiam homens como médicos, eles usavam muito do misticismo, da astrologia, da astronomia, e as mulheres, elas eram mais pé no chão, elas usavam as ervas, elas usavam aquilo que realmente, ao longo da história, elas como mães, sabiam que funcionava, né? Porque as mães, em desespero, elas tentam de toda forma salvar os seus filhos. Então, as mulheres curandeiras, as bruxas, as consideradas bruxas, muitas vezes por serem as médicas dos pobres, elas tinham essa
essa diferença, né? Elas faziam diferença. E por fazerem diferença, elas traziam medo. E esse medo, ele reverberou nas inquisições, nas mulheres serem mortas. E sempre você lembra, quando você associa as bruxas que eram queimadas, como por exemplo em Salem, elas eram queimadas porque particularmente elas saíam do padrão. Em Salem, elas, quando se disseram bruxas, porque viram que já não tinha muito o que fazer, elas falavam que estavam possuídas pelo diabo e aí usavam isso aí para poder falar tudo que tinha que falar e que, como mulheres puritanas que deveriam ser, não podiam dizer, né? O mesmo aconteceu em outros momentos históricos da história, né? As mulheres acabavam utilizando do seu próprio sofrimento e do seu próprio destino como um meio de se expressar, de comunicar. As mulheres em Salem fizeram isso. Elas tiveram um destino trágico, mas a história delas existe porque, no final, elas acabaram utilizando a tragédia para comunicar alguma coisa. E essa comunicação que elas fizeram transcendeu o tempo, os séculos, o espaço. E isso implicou em mudança social ao longo do tempo. Todas as vezes em que as mulheres elas rebelaram, elas fugiram do estereótipo, em algum momento da história, logo à frente isso reverbera, né? Então, quando a Isabelle diz que, embora sofridas, embora vilipendiadas e embora a luta feminina, a luta da mulher tenha sido sempre muito difícil, a mulher nunca desistiu totalmente. Sempre havia uma ou outra que ia e tentava remar contra a maré, dar murro em ponta de faca e fazia diferença, né? E aí, sobre essa questão das mulheres tupinambás, das índias tupinambás, o ritual antropofágico, nesse caldeirão, que antes era feito para os guerreiros uma bebida chamada codim, era uma bebida fermentada de mandioca com milho, e essa bebida alcoólica era dada aos guerreiros para dar a eles mais vigor na luta, enfim. Quando uma tribo vencia outra tribo, essa tribo que era vencida, os seus guerreiros deveriam então ser sacrificados pela tribo vencedora e devorados por ela, porque essa tribo vencedora iria conquistar aquele poder daquele guerreiro. E o guerreiro que era devorado, ele queria ser devorado. Se ele perdia, ele não queria voltar para casa e ser poupado, porque se ele voltasse para a tribo dele, ele seria um pária. E ele não queria ser desonrado. A honra era muito mais importante do que a própria vida. Então ele queria ser, ele participava do ritual. Ele não era forçado a participar do ritual, ele sabia que aquele ritual era parte da cultura dele e ele vivia aquele culto, ele fazia parte daquele culto. E nesse ritual, posteriormente, nesse mesmo caldeirão onde que era feita essa bebida alcoólica fermentada, que eu acho que falei o nome errado, também depois esse guerreiro, ele era cozido e a sua pele era cozida, a sua carne era cozida, ele era servido também em churrasco, era feito churrasco, a gravura do ritual deixa isso bem evidente, e as partes boas eram divididas entre os homens, as entranhas para as mulheres, e as crianças, por último, recebiam o resto do guerreiro, porque aquele ritual ele tinha que ser dividido, ele tinha que ser partilhado por toda a tribo, para ele ter o efeito que deveria ter. Isso aí não tá no livro, isso aí é de outras histórias que eu já sei. Mas por que eu tô trazendo aqui? Porque isso impactou aquela Europa. Uma Europa que tinha já os valores judaicos cristãos bem fixados em si e que veria qualquer prática diferente daquilo que eles já estavam acostumados com uma prática demoníaca. Eu não estou novamente dizendo que eu acho legal o ritual antropofágico. Eu acho que eu não tenho o direito de julgá-lo, porque o ritual é um culto de um povo que eu nem conheci, né?
O que eu tô dizendo é que a Europa pegou essa história, esse culto, e transformou esse contexto do caldeirão em mais um agregado da história das bruxas, né, que estariam lá fazendo seus feitiços nos caldeirões. Enfim, aí essa parte, essa conexão, novamente, de chamar as mulheres de bruxas, quando elas são diferentes, quando elas fogem do estereótipo, quando elas falam, quando elas se expressam, quando elas procuram existir além da convenção social, é uma prática comum nas sociedades da Europa, né, europeias, e que também vem da Europa, que foram colônias da Europa. A mulher que ela fala, ela é muito associada a isso, ao diabo, a mulher que é uma bruxa, e eu já falei sobre isso no filme A Bruxa, que tem aqui no meu canal. E aí, agora nós vamos falar da parte santa, né? Que é a parte que a Isabelle fala da conexão da Maria, de Nossa Senhora, e de Maria Madalena. Vamos lá. Maria pode tudo, menos a imagem da mulher, devido à sua assexualidade. Maria, ela era importante, ela foi figura central na história do cristianismo, mas ela tinha um momento em que ela era barrada como mulher e que ela não era vista de fato como mulher. Era um momento da sua sexualidade. A virgindade dela, a capacidade dela ter concebido Jesus virgem, isso é até o máximo em que ela chega, né? Só que aí, o que acontece? Desde o início do cristianismo, se cultuou a imagem da mulher imaculada, da mulher perfeita, a mulher que não peca, a mulher que tem que ser puritana, que tem que ser comedida, que tem que ser submissa, que tem que se sujeitar ao homem. Essa mulher, ela foi criada muito na base da imagem que a igreja criou para Maria e que foi divulgada. Então, todas as mulheres que fossem boas queriam parecer com Maria. E todas as mulheres que não eram boas suficientes não tinham lugar para se olhar, porque a perfeição estava em Maria. E essas mulheres não encontravam perfeição em si, porque simplesmente era impossível, né? Então, no século XIII, começa a existir as figuras, né? No século XIV, corrigindo, começa a surgir desenhos na Itália, hoje Itália, né? Esses desenhos, eles retratavam Maria amamentando, Maria grávida. Essas pinturas, essas esculturas dos artistas que floresciam, né, na Florença, na Itália, em todo aquele universo de arte que estava imersa os burgueses italianos. E lá, essa figura de Maria associada a algo que é da mulher, né, que a amamentação, a capacidade de gerar, isso tudo foi criando um desconforto com a Igreja Católica, até que isso é expressado, segundo Isabelle, em uma obra que é ela amamentando, que é Agnes Sorrel, e que é a Virgem de Milão. Ela tá amamentando e a figura da amamentação dela, o peito dela, tá muito erotizado. E aí a igreja proíbe essa imagem, essa escultura, e substitui ela pela Pietà, né? Que é a Maria em lágrimas, né? Chorando e abraçando o seu filho, né? Jesus. Então, a igreja, ela se incomodou naquele momento em que Maria foi trazida a Maria uma imagem mais feminina e mais sexualizada.
E é isso também está bem abordado e bem descrito de uma forma muito eficiente pela escritora. Então, Maria ganhou os corações, né? Maria não conseguia ser domesticada pela igreja. Então, sempre, invariavelmente, aparecia um ou outro artista representando ela de uma forma diferente daquilo que a igreja esperava, que era aquela forma puritana, submissa, né, em que eles imaginavam. Maria, ela fugiu da gaiola que a igreja criou para ela, porque necessariamente ela não deveria ter vivido na gaiola que a igreja criou, mas ela viveu por um tempo lá. Mas a sua força e o tanto que ela foi recepcionada pelo povo tirou ela desse lugar em vários momentos da história. O arquétipo do feminino em Maria está presente, né? Mas havia algo que não estava presente: a sexualidade e a mulher pecadora, a mulher que erra, que também, obviamente, deveria ser representada, porque nós não somos perfeitas como Maria, mas quem faria isso? Quem diria pra gente que mesmo pecadoras, mesmo bruxas, mesmo muitas vezes erradas, a gente também tinha redenção, tinha direito à redenção? Seria Maria Madalena. Ela é o contraponto de Maria. Maria Madalena, no livro, ela é o contraponto. Ela vem para trazer aquilo que Maria, mãe de Jesus, não podia trazer. Maria Madalena, embora os textos bíblicos não falem que ela de fato era uma prostituta, foi dada a ela essa profissão. E ela passou a ser recepcionada por todas as mulheres que não conseguiam se ver em Maria, porque não eram perfeitas, porque em algum momento ou elas tiveram que se prostituir. E na época, nesses séculos aí da Europa, nesse meio aí da Idade Média, início da Idade Moderna, a mulher, ela não tinha muita escolha. Ou ela era virgem, se casava e seguia os padrões da sociedade, ou ela, se perdesse de alguma forma a virgindade, ela ia acabar caindo na prostituição. E essas mulheres começaram a ver em Maria Madalena a sua redenção, porque se a Maria Madalena foi redimida, elas também poderiam, né? Então, é a reforma protestante que traz essa representação da Maria Madalena como contraponto a Maria, mãe de Jesus, e foi nesse momento em que houve essa chave, essa virada também do imaginário da mulher, da forma como a mulher se via e da forma como a mulher conseguia redimir, se entender como uma pessoa que pecava, mas que podia receber o perdão, né? É uma mulher que abre o caminho para a modernidade. Ela é a pecadora que se arrepende. Então, nós vamos lá. As bruxas eram subversivas, insubordinadas. As mulheres usam da astúcia para não serem completamente silenciadas. Então, ao longo da história, o pouco que se tem de evolução e que vai agregando valor à próxima geração e às próximas lutas e pautas femininas, elas vêm de mulheres que não se calaram, que não foram totalmente silenciadas. As cortesãs, por exemplo, as cortesãs tinham na Europa um papel de poder e ascensão social que as mulheres, as esposas, não tinham. As mulheres sempre lutaram com o que dispunham, mesmo oprimidas e subjugadas. Então, elas achavam um meio e, de alguma forma, dessa maneira, elas conseguiam subsistir e passar adiante o recado. E esse recado foi ficando cada vez mais forte e cada vez mais a voz feminina foi ficando mais forte. Pessoas
as mulheres, as freiras de London, eu acho que é London, minha letra tá horrível. Essas freiras, elas usaram a eventual possessão demoníaca delas para condenar os padres, pessoas proeminentes a serem queimadas. Então elas estavam lascadas, já não tinha redenção para elas, mas elas levaram homens com elas. Elas usaram o que elas tinham de arma, assim como as mulheres de Salem fizeram. Então, muitas mulheres, mesmo perdidas, mesmo no limite de suas forças, usavam do que dispunham com astúcia para vencer alguma batalha que seja, né? Agora, nós vamos falar da parte em que a Isabelle fala das Stars. Quando eu terminar de ler os 3 livros, eu vou fazer um vídeo sobre cada livro. Esse aqui é só um aperitivo dos 3 livros. As Stars deram rosto a um estereótipo. Mesmo as personagens que representam pessoas na vida real. Aí ela fala da Bette Davis e de outras, Greta Garbo, que acabavam sempre representando o mesmo personagem em filmes, que era o que elas representavam pessoalmente também na vida privada. Subversivas, elas fumavam, dirigiam, vão atrás do amor, elas mesmas iam, né, tinham a iniciativa de procurar o parceiro, e as mulheres passaram a querer ser como elas. Isso gerou uma revolução social. Embora imersas num universo machista, uma Hollywood machista, em que a maioria dos diretores eram homens, as mulheres dispunham daquilo para se expressar, e elas começaram a se expressar, né? E aí ela fala do crepúsculo das divas ou das deusas, que é quando todas querem ser suas próprias musas, né? E aí ela vem para o mundo atual, né? Para o momento histórico em que nós vivemos, em que a gente começa a desconectar dessas divas hollywoodianas e nos conectar com mulheres mais próximas ainda a nós. Mulheres que podem ser digitais influencer, mulheres que a gente enxerga e que a gente vê que cometem erros como a gente, que são humanas como a gente. E aí a gente volta mais atrás na história para lembrar as deusas gregas e romanas e as heroínas, né? E aí você vê que a história ela vai se repetindo. Tem uma historiadora que diz que a história não se repete, mas ela rima. Então a história vai rimando. As deusas eram impossíveis de ser alcançadas pelas mulheres da antiguidade, mas as heroínas eram possíveis. Elas eram humanas, mas tinham atributos das deusas, né? Então nós temos a Penélope, nós temos, lembrando aqui agora nós temos a Penélope, que é associada a uma deusa, se não me engano, ela é associada a Afrodite. Enfim, nós temos as grandes deusas, né, da terceira geração de deuses, e as heroínas que as representam. As pessoas, as mulheres, se enxergavam, tentavam imitar essas heroínas, porque essas heroínas eram mais próximas delas. E hoje, no nosso momento histórico, a gente acaba que vive uma representação disso no contexto em que a gente vive, em que a gente procura em pessoas palpáveis, pessoas próximas, porque a internet possibilita isso, enxergar que a gente consegue melhorar, que a gente consegue evoluir, trazer valor à vida, trazer valor ao mundo, através de exemplos de pessoas que são mais próximas de nós e que a gente consegue ver como nós mesmos. E aí, o que a Isabelle fala é que, primeiro, as mulheres queriam se humanizar e agora elas querem se individualizar. E é isso que as redes sociais têm trazido de revolução. Então, nós temos aí, ela fala sobre Aristóteles, porque Aristóteles era um grande machista, e ele tem um desenho dele e tem essa ideia e o imaginário de que ele era apaixonado pela Phyllis.
e ele é cavalgado por ela. Então, mesmo esse homem que desprezava o feminino, que desprezava as mulheres, ele tá ali subjugado pelo feminino que o encantava, né? E aí, ela fala também, a Isabelle, numa dessas entrevistas dela, que sempre houve uma tentativa de colocar a mulher como frágil, como incapaz, como submissa e como um ser de segunda categoria, como um ser rebaixado, né? Mas que se a gente tivesse seguido o raciocínio de Platão no livro A República de Platão, em que ele diz que as qualidades naturais das mulheres deveriam ser usadas e não subjugadas, e que talvez se cada mulher nas suas possibilidades, individualidades e qualidades, elas teriam mais a trazer, a agregar, do que a luta, né, ou a divisão, ou a tentativa de subjugá-la, em resumo, né? Ela traz essa análise da República de Platão, e que é muito, muito bacana, especialmente para um dia como hoje, né, que a gente está rememorando as lutas das mulheres ao longo da história. As mulheres nunca foram completamente domadas. Por que hoje? Porque hoje eu estou aqui numa rede mundial de computadores com uma capacidade intelectual suficiente para falar, para explicar algo, para poder discutir algo relacionado ao universo feminino. Porque muitas antes de nós morreram queimadas, morreram aprisionadas, caladas, silenciadas, subjugadas, para que todas nós hoje tivéssemos possibilidade de falar e de não ser tão silenciadas quanto antes. Então, ao longo da história, as mulheres não foram completamente domadas, e o pouco de luz que existia nelas foi passando de século em século, de geração em geração, até que chegássemos hoje a um momento em que pudéssemos insistir mais ainda nas nossas lutas, nas nossas causas e no direito de existir, né? Uma sociedade como a nossa, em que mata tantas mulheres por elas serem mulheres, é uma sociedade que precisa sempre fazer essa autoanálise, fazer essa conexão com o passado e valorizar todas as lutas e todas as vidas que foram perdidas, para que a gente tivesse um mínimo de dignidade e um mínimo de possibilidade de fala, como a gente tem hoje. Boa noite. Finalzinho do 8 de março de 2024, espero que a minha fala, baseada nesses livros da Isabelle Anchieta, traga algum tipo de refúgio a você e que seja um meio para que você possa entender que todas nós desempenhamos um papel no meio em que a gente existe e que nós precisamos falar sobre o que podemos, sobre o que sabemos e sobre o que somos, agregar valor à vida, trazer as nossas qualidades femininas, o arquétipo do feminino, as qualidades inatas da natureza do feminino e que são importantes para o mundo, assim como também o masculino é importante. Mas estamos hoje num dia emblemático, que é um dia que a gente fala da importância das lutas femininas ao longo da história. Então eu quis trazer esses livros e um resumo do resumo desses livros. Mais adiante eu falarei deles pormenorizadamente, através de cada um separadamente. É isso. Muito obrigada. Curtam, compartilhem.